vai fazer a oração inicial para nós. Senhor Jesus, nosso mestre amado, com os corações agradecidos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome para estudar o teu evangelho, os teus ensinamentos da boa nova. Ajuda-nos, Senhor, para que penetre em nossos corações e nossas mentes, para nos tornarmos melhores. Nesta hora, Senhor, em que o mundo cristão, tanto na espiritualidade como na terra, se une para orar a vossa Mãe Santíssima, a nossa Mãe. Queremos pedir a ela, Senhor, derrame sobre toda a humanidade um bálsamo de amor, de esperança, de coragem para toda essa humanidade que sofre, que ainda não conhece a voz. A Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que Duda seja abençoada nesta hora, possa ter muita força, muita coragem, muita saúde, porque com tanto desprendimento, com carinho, prepara aulas maravilhosas para nós do teu Evangelho. Abençoa-nos e guarda-nos hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Então, hoje nós temos um estudo sobre a ressurreição de Lázaro. Então, eu queria começar contando para vocês um fato acontecido numa das minhas viagens a Uberaba, visitando o Chico. Flávio pediu assim: mamãe, pergunta a Chico qual a diferença entre ressurreição e reencarnação. Vocês sabem, já viram alguém responder sobre isso? Alguém já ouviu? Mas existe uma diferença. E Chico parece que estava esperando a pergunta, que ele respondeu imediatamente, sem pensar. Diga a Flávio, Hilda, que ressurreição é o final do processo reencarnatório. É o momento em que a pessoa não precisa mais da reencarnação nessa terra, de provações, de regeneração. Aí há a ressurreição da alma. E nessa hora eu falei para ele: Chico, eu me lembrei de Alcione, que não precisava mais. Ele disse: isso mesmo. E aí eu queria começar com esse conceito, né, de ressurreição, porque nós vamos estudar a ressurreição de Lázaro. E, como sempre, organizei os slides para facilitar a nossa comunicação.
Então, nós estamos no estudo baseado em dois autores e, inclusive, no estudo que Clóvis fez em sala de aula. Então, é o Michel Spurgeon e Russell Champlin, que são grandes autores, estudiosos do Evangelho. Vocês, quando tiverem dúvida, procurem no Google, eles vão dar para vocês qualquer esclarecimento. Eu me baseei muito neles. Em Chico, Emmanuel, é lógico, né? Nós vamos ler, então, a narrativa evangélica. É o capítulo 11 de João, são 48 versículos dessa passagem. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda não. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e queres tornar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Depois dessas palavras, disse Lázaro, nosso amigo, disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Mas Jesus dizia isto sobre a sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Alegro-me por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos até ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, que dão quase 3 quilômetros, né? E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar.
Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e se emocionou. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Poucos o viram sorrir, mas muitos o viram chorar. Essa é uma frase de Públio Lentulus que eu quis destacar nessa hora. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está sepultado. Diz Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, orou: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo confortar Marta e Maria e viram que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram os fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade, toda a nação.
Então, vamos comentar, né, baseados no Champlin e no Spurgeon e Clóvis Tavares. Nessa cena muito humana, uma cena do filme Jesus de Nazaré, ele abraçando Marta e Maria. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. E como resultado dessa confiança mútua, as irmãs enviam ao mestre a notícia de que o seu irmão está doente. Mas Jesus não vai imediatamente a Betânia com essa notícia, o que foi de estranhar. Quer dizer, os seus amigos, seus apóstolos, não entenderam dele ainda permanecer na cidade onde estava. Então, com o versículo mais curto da Bíblia, João Evangelista afirma que Jesus se comoveu e chorou. Então, o menor versículo da Bíblia é este: Jesus chorou, da Bíblia inteira. E é um versículo que tem uma importância enorme, que mostra o amor que ele guarda por todos nós e que ele guardava por Lázaro, Marta e Maria. O curadar assim se manifesta. Não sei se vocês já ouviram falar no curadar. Ele foi canonizado como São João Batista Vianney. E ele era uma pessoa muito simples, era analfabeto, pobre, e ele demonstrou uma vontade de ser vigário, de ter a vida religiosa, e não conseguia, porque ele não era alfabetizado. E ele foi alfabetizado pelos espíritos que o ajudaram. E ele chegou, então, ao título de cura, né? E realizou mesmo muitas curas como curadar. Ele se manifestou assim, sobre o fato de Lázaro: Jesus é teu amigo, o amigo com coração de carne como teu, com olhos de olhar amabilíssimo, que choraram por Lázaro, e tanto como a Lázaro te ama a ti. Quando Jesus clamou com alta voz: Lázaro, sai para fora, Lázaro passou a representar para todos nós a vida em Jesus Cristo, que vence a morte. Então, hoje, Lázaro é um símbolo, embora tenha existido, foi um fato real, mas para nós hoje é o símbolo de vida eterna, de vida que vence a morte. Então, é uma passagem muito consoladora. Somos filhos da luz, somos vida que vence a morte, a vida de Cristo ressuscitado. Todos nós somos iluminados e convidados a ver a realidade como ele, o Cristo, a vê. Jesus nos oferece a verdadeira luz da nossa vida e caminharmos na luz. Ele nos oferece ter vida em abundância. Antes de ler essa passagem, a gente percebe que a proporção que a gente vai estudando os milagres, a gente vê que nós precisamos muito conhecer nosso mestre mais,
ter mais conhecimento desse Cristo que, sacrificando sua vida, veio até nós para nos dar o exemplo de amor, do amor ao máximo. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Olha a imagem desse fariseu bravo pela existência de Jesus. Eles é que explicavam a lei para o povo, eles eram doutores da lei, e eles esperavam o Messias, e o Messias vinha com alguns sinais, e um dos sinais eram os milagres. Mesmo assim, eles rejeitaram Jesus. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então, preocupados com a posição de mando que eles tinham, a posição social e política que eles tinham, né? Eles estão totalmente convencidos que está em seu poder bloquear o caminho de Cristo, para que ele não vá além, desde que se empenhe seriamente contra ele. Eles já estavam decididos a ir contra Jesus, quando Jesus disse que ele e o Pai eram um só. Ora, eles não se conformaram de alguém se declarar um com Deus. Então, eles já queriam apedrejar Jesus. Só que Jesus se retirou milagrosamente e eles não o viram mais. Então, eles já estavam empenhados em lutar contra Jesus. O gesto de Jesus, que ressuscita Lázaro, mostra até onde pode chegar a força da graça de Deus. E, portanto, até onde pode chegar a nossa transformação. Não há limite algum à misericórdia divina oferecida a todos. O Senhor está sempre pronto a levantar a pedra do sepulcro dos nossos pecados, que nos separa dele, a luz dos vivos. Essa é uma frase do Papa Francisco. Eu tenho um amor especial, né? E hoje Geraldinho mandou para o nosso grupo cartas, acho que cartas sobre Francisco. E eu falei lá no grupo que são 3 que eu respeito e amo muito, que é o São Francisco, Francisco Cândido Xavier e o Papa Francisco. São 3 franciscos muito grandes e missionários de Cristo. Um exemplo de compaixão e amor é quando Cristo chora pela perda do amigo Lázaro e o ressuscita. Então, nesse momento, é visível a delicadeza da amizade entre os dois. E até mesmo os que estavam ao redor ressaltaram: vede como ele o amava. Então, às vezes, o amor por um amigo nos leva a lágrimas. E quando a gente chora por causa
de alguém que está sofrendo e que a gente ama, é porque nós temos um grande amor por aquela pessoa, né? Clóvis fala numa das mensagens que a saudade é que é um metro do amor. Agora a gente podia parafrasear essa frase dele dizendo: a saudade e a lágrima são um metro do amor. Jesus chorou. É o menor versículo de toda a Bíblia. E é uma das maiores revelações de seu amor por nós. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bem, o evangelista João destacou o motivo de ter narrado os milagres operados por Cristo. Ele disse que estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a partir da nossa crença nesse Jesus, que é o Cristo, que nós teremos vida em seu nome, mesmo que um dia a gente não esteja mais neste mundo, encarnado neste mundo. Ao encontrar Jesus, estamos repetindo para poder interpretar a atitude de Marta. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Embora o irmão de Marta estivesse morto, diante de Cristo, a certeza de Marta era esta: Lázaro não teria morrido se o Senhor Jesus estivesse com eles. Vamos ver que nessa atitude, Marta e depois a de Maria é que tem que ser fortalecida em nós. Precisamos da presença de Cristo em nossas vidas. Só que ela não falou isso como reclamação, porque ele só chegou 4 dias depois. Ele não veio logo que ele recebeu a notícia. Ele ainda demorou 2 dias, e como Betânia era distante de Jerusalém 3 quilômetros, e eles vinham a pé, né? Então ele demorou 2 dias para chegar lá, completando 4 dias, né, da morte de Lázaro. Ela não questionou o fato de Jesus não ter se adiantado para atender o seu irmão quando ainda vivo. Ela não questionou a bondade de Deus. Não atribui sua perda a Deus. Antes, demonstrou uma confiança inabalável, apesar da contingência. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Valorizando a presença de Jesus e valorizando também o poder que ele tinha diante de Deus. E aí, eu tirei esse trecho daquele autor primeiro, Spurgeon, né? Tirei adaptando um pouquinho. Jesus chegou 4 dias depois da morte de Lázaro. Então, finalmente, ele chega. Seria tarde demais? Não. Assim também, ele pode agir nas nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido.
Quando chegamos ao fim das nossas forças e recursos, Jesus ainda pode agir. Jesus chegou quando todos haviam desistido de Lázaro. Se desistirem de nós, Jesus não desistirá. Jesus chegou quando Lázaro não podia fazer mais nada por si mesmo. Só Jesus poderia. Eu achei linda essa interpretação dele, né? E foi Celcinho que me indicou esse autor, eu não conhecia. Passei a conhecer nesse estudo do Lázaro, né? Da ressurreição de Lázaro. Então é isso. Quando ele chega, e nós vamos até terminar um estudo com um soneto de Alta de Souza, falando, e o Senhor vem, né? Justamente interpretando esse mesmo ato de Jesus, quando todos desistiram de Lázaro, ele não desistiu. Só ele poderia fazer o que ele fez por Lázaro. Quando ele chega, a situação começa a mudar. Ainda não sabemos o que ele fará, mas a sua presença é o principal. Ele chegou quando ninguém podia fazer mais nada por Lázaro. Depois, ninguém poderia dizer que o problema foi resolvido pelo médico, pelo remédio ou tratamento, por acaso ou coincidência. A descrença nossa é tão grande que nós estamos estudando num grupo de oração que nós temos para os doentes, Cenáculo de Lívia. Estamos estudando uma autora que não é espírita, mas o livro dela é ecumênico, é A Luz Divina nos Cura. E ela diz isso: a gente ora pelos enfermos, mas esses enfermos estão em tratamento médico. Então, jamais a descrença humana vai atribuir que a oração tenha ajudado o médico que acabou curando o doente. Então, é uma corrente que se faz com a oração pelos enfermos. E ela diz, mas nós não acreditamos ainda nesse poder da oração. A palavra de Jesus. Muitas vezes queremos uma bênção, mas recebemos uma ordem: tirai a pedra. Em momentos assim, precisamos de fé e obediência. Um depende do outro para que o milagre aconteça. Algumas vezes, Jesus tocava nos necessitados. Outra vez, ele falava. Um toque ou uma palavra de Jesus mudam tudo. Cristo disse, Lázaro, vem para fora. A palavra de Jesus carrega o seu poder até os nossos ouvidos, mentes e corações. Precisamos ouvir a sua palavra hoje. Uma revelação do poder de Jesus foi que o milagre aconteceu. Lázaro ressuscitou. O foco está no poder de Jesus Cristo, na exaltação da sua pessoa como Filho unigênito de Deus, o que foi gerado e não criado. Este milagre mostra o poder de Jesus Cristo, não só sobre a vida, mas também sobre a morte. Eu
senti muita necessidade nesse estudo de conhecer mais Jesus, estudando mais e mais a sua palavra no Novo Testamento. Claro que a nossa doutrina, ela tem o poder de esclarecer mais profundamente o Evangelho, mas estudar a palavra de Cristo no próprio Evangelho, que foi uma recomendação de Chico, de Emanuel a Clóvis. Clóvis estudava um domingo por mês, era o Novo Testamento. Outro era o Evangelho segundo o Espiritismo. Outro era o Livro dos Espíritos. E outro era a Justiça Divina. Ou qualquer outra obra de Emanuel. Então, o Novo Testamento fazia parte de um roteiro de estudo na Escola Jesus Cristo. E quando ele desencarnou, ele pediu, através de Chico, que eu continuasse esse trabalho. Então, meu trabalho na escola se resume ao estudo do Novo Testamento, né? A ênfase mais forte no Evangelho de João está sobre a identidade de Jesus. Olha quantas coisas estão no Evangelho de João. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. A experiência de Lázaro trouxe também o conhecimento de que Jesus é a ressurreição e a vida. Então, todos esses títulos que ele se reconhece nele, é que nós temos que também aprender que ele é a luz do mundo, é a porta das ovelhas, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira e a ressurreição e a vida. Precisamos descobrir cada vez mais quem é Jesus, conhecê-lo. É assim que muitos problemas tornam-se oportunidades de crescimento espiritual. Então, quanto mais a gente conhece, os nossos problemas vão servir para o nosso crescimento espiritual, porque a gente vai conseguir viver e superar o problema com Jesus em nós, na nossa vida. Enquanto o viam e o ouviam, os seguidores de Jesus chegaram a crer que ele era mais do que apenas um homem extraordinário. Era mais do que um profeta, mais do que um revolucionário, até mais do que um rei. Como Pedro lhe disse certa noite: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma passagem desse livro Quem é Jesus, de Greg Gilbert, que é muito bonito, é um livro que Clóvis tem e que deve estar na biblioteca da Escola Jesus Cristo, Biblioteca Clóvis Tavares. Lázaro precisava sair do túmulo. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Da mesma forma, quem tem a esperança de ressurgir para a vida espiritual com Jesus Cristo
não pode continuar vivendo em antigos ambientes de morte. Nós temos que identificar quais são esses ambientes de morte, né? Nós podemos pensar hoje e agora, até cada um pensar, se o nosso ambiente de vida é um ambiente de vida com Jesus, ou é um ambiente de morte. Jesus mandou que Lázaro saísse. Agora que estava vivo, ele precisava se esforçar e caminhar. Então, ninguém foi lá apoiar Lázaro. Ninguém foi lá dentro. Ele precisava sair caminhando, mostrar que ele ia usar de um esforço próprio para caminhar. Ele só precisou, Jesus, de colaboradores para desatar, né? Precisamos nos esforçar para começarmos uma nova vida sob a ordem de Jesus Cristo. Lembrando a bela declaração de Davi, o salmista: fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo abandonado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse era um versículo muito amado por Clóvis. É do Salmo 37, versículo 25. E Davi declara isso num salmo. Essa imagem que eu achei dele no Google, né, não sei, porque ele era arpista, e os salmos eram cantados, não eram declamados, eles eram cantados. Oremos, pois, dizendo, é uma oração do Charles Spurgeon: Senhor, vivifica-me, ressuscita-me, livra-me da morte espiritual, quero viver para sempre junto a Ti. A filha de Jairo, o jovem filho da viúva e Lázaro foram ressuscitados pela mesma pessoa, Jesus. Conta a menina, lemos no Evangelho, que Jesus, tendo segurado em sua mão, lhe disse simplesmente: menina, levanta-te, que foi a expressão Talita cumi. Menina, levanta-te. Não foi preciso mais que isso. Uma voz doce e sutil, um leve toque, nenhum barulho, nenhum estrondo, e a menina acordou de seu sono de morte. Mas a maneira como essas 3 ressurreições foram operadas apresenta notáveis diferenças. Esses 3 feitos representam sucessivamente, em primeiro lugar, as diferenças exteriores que existem entre as almas não convertidas, ainda que sua condição seja fundamentalmente a mesma. A palavra de ordem de Jesus é diferente para cada um. Em segundo lugar, os diferentes meios de graça empregados para vivificar os 3 em estado de morte, ainda que a vida proceda somente de um único agente. E, em último lugar, as diferentes manifestações desta vida, que, no entanto, em um senso absoluto, é una. E o filho da viúva de Naim recobrou a vida da mesma maneira que a menina? Não. Observemos que, enquanto aquela recebeu a vida no interior de seu quarto, a este foi em público,
em plena rua, quando a vida lhe foi devolvida. Em relação à ressurreição de Lázaro, que aparentemente parecia quase impossível, tem os preparativos extraordinários que o Senhor julgou necessário fazer precedê-la. Lázaro dorme. No momento de ressuscitar a filha de Jairo, Jesus tinha atravessado o quarto, sorriso nos lábios, dizendo: ela não está morta, mas dorme. E no momento da ressurreição do filho da viúva, ele tinha dito a ela: não chore. É assim como Deus age frequentemente em relação às almas puras, segundo o mundo que ele quer converter. Para lhe despertar, ele não usa nem os terrores do Sinai, nem o fogo flamejante, nem a nuvem espessa, nem a tempestade. Desce sobre tais almas a graça divina docemente e sem barulho, vem como orvalho sobre as flores. Quando se trata de pecadores endurecidos, esta graça cai sobre eles em torrentes impetuosas, mas é em suaves chuvas que ela se derrama habitualmente sobre as almas que estão ainda na primeira fase da morte espiritual. Observe ainda que, neste novo caso, o filho da viúva de Naim, Jesus não tocou o morto, mas o esquife. E os que lhe levavam pararam. Depois disso, o Senhor pronunciou em alta voz estas palavras impressionantes: jovem, eu te digo, levanta-te. Assim, enquanto Jesus comunica vida nova à menina com a doce pressão da mão, no caso do jovem, o mesmo resultado é obtido não pelo toque, mas parando o seu esquife. É assim que o Senhor agirá provavelmente conosco, mudar a rota e tirar cada um do seu esquife, que é o estado de erros e ilusões. No caso de Lázaro, ele está diante de um cadáver se corrompendo em sua tumba, como sua alma não estaria entristecida. Tratava-se de um amigo próximo. E é nesta ocasião que o evangelista nos diz: e Jesus chorou. E depois que chorou, tremeu dentro de si. Depois ele diz: tirai a pedra. Em seguida, elevando os olhos ao céu, pronunciou esta sublime invocação: meu Pai, eu te dou graças por teres me ouvido. Ele faz a oração de agradecimento antes do milagre. Ele tinha certeza que Deus, nosso Pai do céu, o atenderia. Enfim, depois gritou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Coisa digna de nota esta expressão, ele gritou em alta voz. Nós não encontramos isso no relato das outras duas ressurreições. Jesus falou aos 3 mortos, foi sua palavra que os vivificou, mas parece não ter elevado a voz, exceto em um único caso, o caso de Lázaro. Então, eu apanhei uma mensagem
de Emmanuel para nós lermos, para finalizar, né, nosso estudo de hoje, em que ele analisa os 3 momentos: tirai a pedra, Lázaro sai para fora, desligai-o e deixai-o ir. Né? São 3 momentos do milagre, e que ele precisou, primeiro, de auxiliares para ajudar a tirar a pedra. Então, nós vamos pensar nos nossos benfeitores espirituais, que ajudam Jesus a tirar a pedra da nossa vida, né? Onde nós estamos fechados. Depois ele fala em voz alta, Lázaro sai para fora. Aí é a própria pessoa que tem que se levantar, sair daquele estado de morte. Depois ele precisa de auxiliares, desligai-o, deixai-o ir. Então, outros ou os mesmos auxiliares divinos ajudam a desatar, e ele então vai sozinho caminhar. Libertemos. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo de volta a vida, pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono. Assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível, haja de nossa parte auxílio a eles para que se desagrilhoem. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo o compromisso, ajustando-os a si próprios. Está em Palavras de Vida Eterna, capítulo 75, Emmanuel. E Chico, também pelo Espírito de Emmanuel, no livro Roteiro, fala: Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E Alta de Souza, pela psicografia de Chico Xavier. Eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torbelinho. Traz as sombras da vida a claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz de seu carinho.
como o sol que dá vida sem alarde e protege a miséria do caminho, o Senhor que nunca chega tarde. Ele chega e o amor se perpetua. E por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Então, alguém queria falar alguma coisa? Oi, Raquel. Tudo bem? Não, ninguém quer comentar nada? Peraí. Eu quero dizer que a senhora vai acabar matando a gente de coração, porque as coisas são lindas. Nossa Senhora. É muito linda mesmo. Eu nunca ouvi assim, nada parecido. Mas espera aí, deixa eu desligar no telefone. Então, Yasmin vai fazer para nós o final. Tá bom. Então, eu convido a todos os alunos que nos ouvem nesse momento para ir respirando fundo, acalmando os nossos corações. O nosso espírito muito reflete agora com todo esse ensinamento, para que possamos, assim, elevar todos os nossos corações agora, junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pensemos que cada um de nós, agora, na sua individualidade de ser, se encontra em uma cidade no Brasil. Todos os nossos corações estão vibrando amor, vibrando alegria, vibrando gratidão. E assim, com todas essas energias que carregamos, rogamos a Ti, Senhor Jesus, faça a Tua presença neste momento. Permita que possamos seguir o nosso caminho junto contigo. Que o Teu amor invada nossos corações, transforme a nossa existência e todas as próximas. Assim podemos seguir espalhando a Tua palavra século após século, vivência após vivência. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as dificuldades e provações que nós passamos diariamente, por todos os irmãos e caminhadas que se apresentam com sentimentos inferiores à nossa vida, pois assim temos várias oportunidades de praticar aquilo que o Senhor veio nos ensinar: o amor, a paciência, a benevolência. Senhor Jesus, aprendemos contigo todos os dias. Muito obrigada por essa experiência extraordinária que é viver sabendo da verdade e seguindo com ela a Ti, o caminho, a verdade e a vida. Abençoa, Senhor, todas as pessoas desse grupo, todos os irmãos encarnados e desencarnados que se encontram aqui, para que todas as casas possam receber a Tua luz, a Tua presença. Abençoa também, Senhor, a nossa querida Hilda, que longe, online, promove a nós esses momentos de luz na Terra.
de fonte onde nós bebemos da sabedoria do Evangelho. Obrigada, Senhor, por ser o nosso farol. Perdoa as nossas ofensas, Pai, para que assim a gente possa continuar caminhando, lembrando de Ti todos os dias. E assim, nesse amor em conjunto, nessa tranquilidade, damos por encerrado o estudo dessa noite, rogando para que essas vibrações possam ser manipuladas pela espiritualidade amiga, beneficiando a todos os irmãos desse nosso país, a pátria do Evangelho, para que eles também possam receber tudo o que eles merecem. Obrigada, Jesus, e que assim seja. Raquel e Carol. Ouvi Carol aí.